Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2018. Está no ar a primeira edição do Jornal Câmara Notícia, ao vivo, e confira os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Zé Carlos, que padroniza os formatos dos cartazes em estabelecimentos, é aprovado na sexta reunião ordinária. Em audiências públicas, Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara analisa 3 projetos de lei do Executivo. Em reunião da Comissão de Política Social e Saúde, secretário municipal de Saúde, Carmino de Souza, garante que salários dos funcionários do Ouro Verde estão em dia. E no esporte, estão abertas as inscrições para a Corrida da Lua. Ontem foi realizada a sexta reunião ordinária aqui na Câmara. Os vereadores discutiram e votaram 7 projetos e todos eles foram aprovados. Confira o resultado completo da pauta. Aprovado em turno único de discussão o projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, que institui o programa Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Campinas. Este é um programa de formação política que tem por objetivo potencializar a atuação democrática dos jovens e seu protagonismo político, destinado aos alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental e também do ensino médio das escolas públicas e particulares. Também em turno único foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede a medalha Dorcelina de Oliveira Folador à senhora Dilce Martins. A honraria é destinada às mulheres que se destacaram em ações de políticas públicas sociais em Campinas. Em segunda discussão com emendas, foi aprovado o projeto de autoria do vereador Zé Carlos, que padroniza os formatos dos cartazes que devem ser colocados em estabelecimentos que possuem relação de consumo com o público. Também de autoria do vereador Zé Carlos, foi aprovado em segunda discussão o projeto que obriga os estabelecimentos que comercializam veículos no município de Campinas a informar de forma ostensiva na oferta veiculada, independente do meio, a vigência da oferta e os números dos chassis dos veículos anunciados. Aprovado em primeira discussão e votação, o projeto de lei de autoria do prefeito que revoga a Lei 13.470 de 2008, que trata do Programa de Inclusão Social pelo Ensino Superior de Campinas, o PROCAMPES. A lei deve ser revogada por ser complexa. Entre os obstáculos, o Executivo destaca a estrutura administrativa que teria de ter para poder fazer as análises das prestações de contas semestrais apresentadas pelas instituições que aderirem ao programa. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Campos Filho, que proíbe a reutilização de cera de depilação para o uso em mais de um cliente nos salões de beleza, clínicas de estética e assemelhados em Campinas. E, por fim, foi aprovado o projeto de lei do vereador Aurélio Cláudio, que denomina a Praça Domingos Cláudio o remanescente de praça pública no Jardim Campos Elíseos. No site da Câmara, campinas.sp.leg.br, que está aqui embaixo da sua tela, você também pode conferir o resultado completo. A reunião ordinária está disponível no youtube.com.br/TV Câmara Campinas. 2 projetos de autoria do vereador Zé Carlos, direcionados à defesa dos direitos dos consumidores, foram aprovados pelos parlamentares na reunião ordinária de ontem. O primeiro projeto aprovado padroniza cartazes de afixação obrigatória nos estabelecimentos comerciais da cidade. Isso foi solicitado pela SIC e também pelos dirigentes lojistas aqui do nosso município. Então, esse projeto visa uma adequação da Lei 14.747 de 2013, onde a gente padroniza os cartazes. Diversas leis municipais exigem a colocação desses cartazes, informando desde direitos do consumidor até especificações de atendimento prioritário. A proposta do vereador, além de determinar o tamanho e a fonte utilizada nos informativos, tem como objetivo garantir que eles sejam colocados em local visível e de fácil leitura. Isso vem atender aos consumidores e é uma lei, como eu disse no início, que não vai prejudicar nenhum estabelecimento.
seja ele supermercadista ou loja. O segundo projeto, aprovado na noite de ontem, obriga os estabelecimentos que comercializam veículos a informar a vigência da oferta e os números dos chassis dos automóveis anunciados. Quando eles fazem propaganda em qualquer tipo de veículo, seja em cartaz, seja na própria mídia falada e escrita, eles não colocam quando inicia essa oferta e quando termina. E muitas vezes, e também não coloca o chassi do veículo. E muitas vezes, quando o consumidor vai atrás daquele automóvel que foi objeto do anúncio, ele chega lá, o proprietário ou o vendedor fala: oh, esse carro já foi vendido. Quer dizer, é um chamariz para enganar o povo, para que o povo... Aí ele quer oferecer outro veículo no local, entendeu? E a gente não tem, na realidade, uma certeza se aquele veículo que eles colocaram no anúncio é verdadeiro ou não. As propostas seguem agora para o Executivo para sanção ou veto do prefeito Jonas Donizete. Esse projeto vai para a sanção do governo e esperamos que ele aprove, porque vem em benefício do consumidor do município de Campinas. A Comissão Permanente de Constituição e Legalidade realizou, na manhã de ontem, 3 audiências públicas para debater projetos do Executivo Municipal. Vamos acompanhar. Durante a 4ª audiência pública, o projeto apresentado foi o que autoriza o Executivo a utilizar cerca de R$4 milhões de recursos orçamentários para aumentar o capital financeiro da Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas, a CIATEC. O presidente da companhia, Sérgio Roberto Larete Cavalheiro, participou da audiência e falou sobre a situação financeira atual. A CIATEC hoje ela tem o aluguel do estacionamento a ser pago na forma de acordo. Ela tem o aluguel do CNPEM que tem que pagar na forma de acordo. Ela tem prestações de serviço que foram contratadas com a FIP, Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas de São Paulo, que também não foram pagas. A CIATEC não recolheu tributos federais. CSLL também não foi pago. PIS não foi pago. PASEP não foi pago. COFINS não foi pago. INSS não foi pago. ISS também não foi pago. Na 5ª audiência pública foi debatido um projeto que pede o aumento do capital social da Informática de Municípios Associados, a IMA. Porém, nessa proposta, o aporte é por meio de bens intangíveis como softwares. O presidente da IMA disse que a soma de cerca de R$23 milhões que o projeto pede que seja incorporada ao capital da empresa foi calculado por meio de uma consultoria especializada que fez um levantamento de todos os sistemas já desenvolvidos pela empresa. Aumentando o nosso patrimônio líquido de maneira muito importante, trazendo isso uma capacidade de participar de outras concorrências, entre elas o município de São Paulo, que está buscando tecnologia nossa, não é? E também trazendo juridicamente a posição muito mais clara, que é poder realmente, de fato, a IMA ser dona dos sistemas e poder vender por esses sistemas, que antes tinha uma nuvem nesse processo. O vereador Luiz Henrique Cirilo, que presidiu as 2 audiências, comentou sobre os projetos. Foi permitido os vereadores que estiveram presentes questionar, a população participou, fez alguns questionamentos, principalmente na 4ª e na 5ª audiência pública, e a expectativa foi cumprida, de permitir com que esse projeto agora vá às comissões de permanentes, no caso vai para a Comissão de Constituição e Legalidade, para que seja analisada a legalidade, a constitucionalidade do projeto e a partir daí ir para a votação. A 6ª audiência debateu o projeto de lei que altera uma lei de 1959 que trata sobre o Código de Obras e Urbanismo da cidade. A proposta tem como objetivo ampliar as formas como os empreendimentos que envolvem parcelamento do solo podem garantir as obras de infraestrutura. Pela lei antiga, a única garantia seria a garantia dos próprios lotes do loteamento, tá certo? Que era avaliada como é que se diz, o serviço de infraestrutura necessário para o loteamento são estimados, e paralelo a isso são estimados também os valores dos lotes, e esses lotes ficariam como garantia da implantação do próprio loteamento. Essa alteração desse item, nós praticamente ela está prevendo, ela fala em 3, mas existe até a 4ª possibilidade.
Com isso é mantida a oferta dos lotes, mas também é possível um depósito bancário entre o empresário e a prefeitura, e a terceira opção é a oferta de um terreno na cidade. O secretário enviou um assessor da presidência que pudesse ter conhecimento do projeto. Ele explicou tecnicamente o projeto, é um projeto simples, que contempla permitir agora desburocratizar o que se refere à lei de parcelamento do solo, fazendo com que haja a previsão hipotecária, o que é uma expectativa de todos, e fazendo com que haja transparência do que se faz o poder público no que se refere à Secretaria de Urbanismo. A Comissão de Política Social e Saúde ouviu ontem o secretário de Saúde, Carmino de Souza. Ele foi questionado sobre o contrato da Prefeitura com a Vitale Saúde. O encontro da Comissão de Política Social e Saúde contou com a participação da Comissão de Representação do Hospital Ouro Verde. Entre as perguntas, os vereadores quiseram saber sobre o processo de chamamento e a fiscalização dos contratos da Organização Social Vitale Saúde, que administrava o hospital. O contrato foi rompido depois de uma operação do Ministério Público para coibir desvio de dinheiro. Nós fiscalizamos de maneira muito intensa qualquer contrato e convênio. Acontece que a partir de janeiro a entidade foi piorando o seu trabalho, piorando no sentido de que prestava cada vez menos serviços, e isso era glosado. A gente não pagava, importante dizer isso não era pago, aquilo que não se fazia não se pagava. O secretário foi questionado também se ele tinha alguma relação de amizade com os diretores da Vitale. Não, assim, conheço de vista, conheço de ter conversas em reuniões e tal, mas nenhuma delas faz parte do meu círculo de conhecimento. Outro assunto abordado durante a reunião foi a intervenção que está sendo feita na administração do hospital e sobre a situação dos funcionários. Ele garantiu aos vereadores que os salários estão em dia, mas para o secretário, a demissão dos trabalhadores ainda é o principal problema. Acho que o aspecto mais aflitivo nesse momento está ligado à questão da demissão dos funcionários. Quero tranquilizar os funcionários, nós não temos nenhum tipo de intenção nesse momento de fazer nenhuma demissão. Ao contrário, nós queremos dar tranquilidade para o hospital, fazer com que ele funcione, e isso tem sido mediado tanto pelo Ministério Público do Trabalho Federal como pela Justiça da Fazenda do Estado, que tem permitido que a gente faça os repasses que tem que fazer, até encontrarmos uma solução que seja adequada para um grupo tão grande de pessoas que dependem do seu trabalho. O presidente da Comissão de Saúde considerou a reunião positiva. Ele respondeu a todas as perguntas sem que nenhuma comprometesse o trabalho realizado por ele, que é natural que tem outras investigações, nosso trabalho de investigação também da questão da Vitale, né? Nós temos a questão do Ministério Público, já temos pessoas denunciadas, mas eu quero dizer que o trabalho nosso da Comissão da Saúde e da Comissão Mista está sendo realizado. Por outro lado, o Sindicato dos Médicos de Campinas e região, em assembleia realizada há pouco, definiu que a greve no Hospital Ouro Verde se mantém e entra hoje no 5º dia. Uma nova assembleia vai ser realizada ainda hoje, às 7 horas da noite, para definir se a greve dos médicos termina ou continua. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador tem 23 vagas de emprego disponíveis, com salários que variam de R$ 977 a R$ 2.962. Acompanhe. Há vagas para ajudante de reparador telecomunicações, consultor de vendas com CNH categorias A ou B, empregada doméstica para morar no local, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança com conhecimento em informática e instalação de CFTV, jardineiro e mecânico. As vagas para deficientes são ajudante de farmácia hospitalar, auxiliar administrativo, auxiliar de lavanderia e rouparia hospitalar, caixa de banco, operador de máquina de envasar líquidos com CNH categoria B, operador de máquina misturadeira para tratamentos químicos e afins. Para concorrer a uma das vagas, é necessário levar o currículo com os documentos,
RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS a uma das unidades do CEPAT para análise do perfil e cadastro. A unidade Centro fica na Avenida Campos Sales, 427. A unidade Ouro Verde está localizada na Rua Armando Frederico Renganeschi, 197, no Jardim Cristina. Já a unidade Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902. Estão abertas as inscrições para a Corrida da Lua deste ano. Está com o físico em dia? Então confira o percurso. Este ano, a 22ª edição da Corrida da Lua acontece no dia 10 de março, com largada às 8 horas da noite na Praça Arautos da Paz. Existem 3 opções para os corredores: caminhada de 6 quilômetros, corrida também na distância de 6 quilômetros, e para os atletas que buscam o pódio, tem a corrida de 10 quilômetros e um pelotão especial chamado Star, que você já sai na frente dos demais participantes. Os atletas que se inscreverem ganham um kit com camiseta e um chip para cronometrar o tempo de prova. As inscrições para a Corrida da Lua vão até o dia 3 de março, neste sábado, então quem quiser participar da competição ainda dá tempo. Dúvidas sobre valores, entrega dos kits? Vamos lá, sites.minhasinscrições.com.br, lembrando que não tem o cedilha e nem o tio. Estão abertas também as inscrições para aulas de capoeira na Casa de Cultura Itajaí, na rua Benjamin Moloise, número 669, no bairro Parque Itajaí 2. Coordenação dos mestres Maurício e Tom, faixa etária acima dos 6 anos, lembrando que são apenas 20 vagas. As aulas acontecem todas as segundas e quartas-feiras, das 6 horas da tarde às 7h30 da noite e são gratuitas. Site aí na sua tela para realizar a inscrição, hein? portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais. Essa edição fica por aqui, a gente se vê na segunda edição. Até lá, tchau, tchau!